Então, pessoal, de volta aqui, vamos dar continuação a nosso menu, nossa tela inicial, menu com logomarcas, né? Tela inicial, onde você clica e vai para o site da empresa. Olha só, agora a gente vai fazer a configuração, vai ajeitar isso aqui para ficar bem bonitinho, igual estava o nosso exemplo lá, quando a gente iniciou os vídeos lá, mostrando como ia ficar. Então aqui a gente vai alinhar esses nomes, botar tudo embaixo um do outro, vamos colocar as logomarcas tudo do mesmo tamanho, vamos aplicar a sombra, deixar bonitinho, deixar bem legal agora. Vamos começar a fazer isso. Nós vamos usar o estilo, o CSS, né, para fazer isso, o style, né, vamos dizer assim. CSS que trabalha aqui com HTML para a gente poder fazer essas modificações, ou seja, dar um estilo, na verdade, para nossa página, beleza? Então é o seguinte, primeira coisa, vou diminuir o zoom aqui, né? Colocar um zoom aqui 100%, o zoom estava grande. Vamos colocar aqui 100%. E nós vamos fazer a configuração para ficar grande, bonitinho, pegar a tela toda, igual estava lá no nosso exemplo. Vamos voltar aqui no nosso código. E aqui no início, no head aqui do cabeçalho aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, abaixo aqui, né? Nós estamos dentro do head. Eu vou abrir um style aqui, onde a gente vai colocar nosso estilo CSS. Se você quiser fazer esse style aí num arquivo separado, não tem problema, você pode fazer, só tem que fazer o link aqui com ele, né, linkar o estilo e pronto. Mas como é pouca coisa, eu vou fazer logo direto aqui dentro aqui do head aqui do código mesmo aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, é a tabela. Nós vamos colocar essa tabela. Eu vou abrir aqui um table para ela, vou dar um estilo para ela, né? Vou abrir um table aqui para a tabela e a primeira coisa que eu vou fazer é dar um width para ela, uma largura de 100% e também nós vamos alinhar um text align, um text align. Nós vamos alinhar em center, né, os itens, ou seja, aqueles nomezinhos aqui, ó. Então, vou atualizar, ó. Agora vai ficar assim, ó, beleza? Então, vai ficar bem grande na tela toda, né? Bem espaçoso, porque eu coloquei a tabela 100% de largura, né? Então, vai atingir a tabela toda. E percebe que os nomes agora vai ficar bem alinhadinho embaixo das suas respectivas logo, beleza? Tranquilo. Agora nós vamos fazer a configuração inicial das imagens, né? Então, para a gente fazer aqui, dar um estilo para as imagens, a gente abre o IMG, que é da imagem aqui no CSL, né? CSS. E a primeira coisa que eu vou fazer, essas imagens elas vão ter uma largura de 300 pixels, a largura, o tamanho inicial delas, né? Que elas vão crescer um pouquinho quando eu botar o mouse em cima. Então perceba que agora elas vão ficar aqui, ó, desse tamanho, todas elas, né? Ficou maior na tela, então ficou mais legal, né? Ficou mais bem chamativo aqui, ficou bem grande, né? Agora nós vamos arredondar os cantos das imagens, galera. Para arredondar o canto, a gente usa um border radius, né? Border radius, esse aqui, ó, tá? Quanto maior for o pix, mais a borda vai ficar arredondada. Quanto menor, menos fica arredondada. Então vou colocar um 15, né? 15px, vai ficar um arredondamento legal aí, ó. Percebe aqui que os cantinhos ficou mais arredondado, ficou melhorzinho, né? Mais bonito, né? Que a gente colocou um border radius. Agora nós vamos colocar uma sombra atrás, certo? Uma sombra atrás das imagens, das border. Para colocar a sombra a gente usa o box shadow, tranquilo. E aí tem os cantos, né, dos lados, embaixo, em cima. Então vou usar um 5px, 5px novamente, 5px novamente e para arrematar, para acabar, 15px, tá? 555. Isso que a gente vai usar, essa cor, a gente vai usar um RGBA, tranquilo, RGBA. E aí eu vou colocar, nós vamos colocar preto. Então para colocar preto, né? Então a gente coloca 0, só coloca aqui, ó, 0 em tudinho, que aí já fica preto, tá? 0, esse último aqui é o alfa, né? A transparência. A gente vai colocar 0.5, ou seja, 50%, beleza? RGBA 5515px. Vamos ver como é que fica aqui, uma sombrinha aqui, né? Então vamos atualizar, ó. Veja que ficou uma sombra, né? Atrás aqui das logos, né? Ficou bem legal. E aí a gente precisa, quando essas logos elas foram se movimentar, crescer, diminuir, a gente precisa suavizar um pouco esse efeito, né, de transição, de transformação,
entre elas aí a imagem e tal. Então para isso a gente vai usar um transition aqui, tá? A gente vai usar um transition, beleza? E aí a gente vai colocar um transform, porque quando elas forem aumentando, né, e a gente precisa só avisar essa 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 animação da sombra também, porque a imagem ela vai ficar um pouco maior, né? Coloca aqui um transform, a gente vai usar 0.3 segundos, beleza? Essa função easy é que controla, essa função é a função que cria e controla a velocidade da transição, beleza? Aí você coloca um easy aí depois você coloca o box shadow, né? Que é o que a gente está usando na sombra, box shadow. Esse back shadow a gente vai colocar também, né? 0.3, eita, ficou errado aqui, 0.3 segundos, tá? Tem que ter o Szinho de segundo. E mostrar, né, que é a função easy, né? Easy, né? Então essa função, ela faz esse controle, ela cria e controla a velocidade, aplica, né, na mudança das propriedades. Então essas imagens elas vão mudar, né, vai ficar um pouco maior quando eu botar o mouse em cima, então vai ter essas mudanças e essa parte aqui ele vai fazer, né, vai suavizar esses efeitos aí, beleza? Crescimento da sombra. Que a gente vai fazer também? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar agora aqui fundo, né? No box aqui, no body, aliás, perdão, a gente vai criar a cor aqui do fundo, ó. Então essa cor de fundo, a gente vai colocar um background, tá? Esse background que a gente vai colocar, nós vamos fazer assim, vai ser um background linear, tá? Linear gradiente, beleza? Um bloco linear gradiente, porque ele vai fazer uma cor de um ângulo que ele vai de uma cor para outra. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui 5, aí coloca assim, ó, deg, né? Esse 5 é degradê, 135, um ângulo de 135 graus. Ou seja, ele vai aqui da parte esquerda superior e vai descer para a parte inferior direita, né? Um ângulo de 135 graus degradê. E aí a gente vai usar essa cor aqui, ó. Eu vou colocar um jogo da velha aqui, D8 BF D8, beleza? Essa corzinha aí, a gente vai usar um degradê dessas coresinhas entre bem suaves aí, tá? Entre lilás e um laranjazinho claro, beleza? Aí eu coloco uma vírgula novamente, vou trazer aqui a jogo da velha, né? A cerquilha FFE 4B5 essa cor, tá? Um lilás para um laranja claro um pouquinho, beleza? Pronto, basicamente é isso, nosso buddy, né, nossa cor de fundo, ó, vai ficar assim, ó, igual o outro, né? Bem legal já, né? Então o que está faltando aqui agora? Está faltando a gente fazer o seguinte, quando colocar o mouse em cima, ele dá aquele pulo para frente, né, aumentando um pouquinho. Então, para isto, abaixo da imagem aqui, o que eu vou fazer? Abaixo, deixa eu ver só o tempo aqui. Abaixo da imagem, nós vamos colocar um IMG, hover, certo? Ou seja, quando eu colocar o mouse em cima, ele vai ficar maior, né? A gente vai colocar para ele aumentar a imagem 10% somente. Então, o que eu faço? Eu coloco um transform, beleza? Aí eu coloco um scale, né? Scale. Eu coloco uma escala. Então, se eu colocar 1.1, eu estou dizendo que ele vai aumentar a imagem 10%, beleza? E quando ele aumentar essa imagem, eu preciso aumentar a box shadow dele aqui, ó. Não vai ficar do mesmo tamanho, né? Isso bem aqui, ó. Beleza? Então, só dou um Ctrl C, copio, coloco aqui embaixo. E eu preciso mudar a box shadow dele, o RGBA dele. Então, o que eu vou fazer? Essa mudança, aonde tem 5, eu vou colocar 8, tá? 8 pixels, vou aumentar um pouco essa sombra, tá? E aonde tem 15 aqui, eu vou colocar 20, tranquilo? O alfa dele, nós vamos aumentar mais em 10, né? Vamos colocar 60%,
né? Vamos salvar, porque quando eu coloco o mouse, né, ele tem que dar aquele pulinho, né? Tem que crescer. Deixa eu só ver aqui a parte do que ficou errado. Beleza, então. Aí nós colocamos a suaviza o crescimento da sombra, já colocamos aqui, né? Do efeito. Falta suavizar o crescimento da sombra também, né? Colocamos, vamos só ver o que foi que ficou de errado aqui nessa parte, aquele 8 pixels, backbox shadow. Colocamos 20, RGBA, beleza. A escala dele, né? Colocamos um transform, a escala dele é 1.1, beleza, né? Vamos salvar aqui e vamos atualizar. Pronto, tá tudo certo, faltava só atualizar mesmo. Então o que acontece? Quando a gente coloca aqui agora o mouse, ó, perceba que ele dá uma crescidinha, ó. E aí com ele a sombra também, né, cresce um pouquinho, né? Tudo certinho agora. A gente já fez aqui suavizar o efeito, pensei que a gente não tinha feito, tá? Essa parte aqui, ó, é para suavizar o efeito, tá? Deixar a sombra suave, igual tá aqui. Ó, veja que ele não vem aquela coisa muito dura, tosca, né? Então ele vem devagarzinho suavizando, ó. A sombra também, ó. Então a sombra, se você for perceber, ó, ela dá uma aumentada, ó. Ela tá lá atrás pequena, clarinha, ela fica mais escura. Por quê? Porque a gente aumentou ela aqui, ó. No hover, o box shadow dela, eu aumento ela um pouquinho, ó. Perceba que aqui ela tá 15, mas aqui eu aumento ela para 20. E também o alfa eu coloco 60, né, por cento, aqui tá 50. E aí, quando eu coloco, ela tá assim paradinha, ó, ela tá de uma cor. E quando eu coloco ela, o mouse ela cresce um pouquinho. E aí você também pode colocar ela mais forte, né, mais escura também. Mas aí nós chegamos ao nosso objetivo final, que foi construir essa tela aqui de logomarcas com um link, né? Ao clicar, você vai para o site da empresa. Legal, está carregando aqui. Beleza? Tudo funcionando direitinho, bacana. Só não colocamos link nesses outros, colocamos só no primeiro, só para você ver como é que é. Então fizemos nosso projeto. Vou deixar o link, vou deixar o link aí, vou botar ele no GitHub para vocês, se você quiser baixar, já adiantar, beleza? E espero que tenha gostado. Se inscreva no canal aí, compartilha. Deixe seu like, deixe seu comentário e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!